paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento a leitura da palavra e hoje nós vamos estar, aleluia, iniciando mais um profeta menor, aleluia, o livro de Joel. Louvado seja o nome do Senhor, lendo os capítulos 1, 2 e 3 e Apocalipse capítulo 5. Aleluia, no livro de Joel nós vamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ver que depois de uma praga de gafanhoto, Joel admoesta o povo para que se arrependa. Aleluia. Joel, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor deu a Joel, filho de Petuel, a praga dos gafanhotos e a seca. Preste atenção, velhos, escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Diga aos seus filhos o que aconteceu e que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhoto e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acorde e chore, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos com um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiado como os dentes de uma leoa. Aleluia. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento e nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as parreiras e as oliveiras secaram. Fique desesperado, vocês que trabalham nos campos, chorem vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo e nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas, as parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras, e todas as outras árvores frutíferas. O povo está triste. Sacerdote, vocês que apresentam as ofertas no altar, vista roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servo do meu Deus, vem ao pátio do templo e chore a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento, nem vinho. Convoque uma reunião no templo e anuncie um dia de jejum. Reúna as autoridades e o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e ore a Ele pedindo socorro. Aí está chegando o dia do Senhor, que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas no templo do nosso Deus. Não há alegria e nem festa. Nos campos secos, as sementes não brotam, não há colheita de trigo, e os depósitos de cereais estão caindo os pedaços. O gado está mugindo de fome, e os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. Capítulo 2 de Joel. Louvado seja o nome de Jesus.
os gafanhotos e o dia do Senhor. Toque as cornetas no monte Sião. Dei um grito de alarme no monte de Deus. Trema de medo o povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, com uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado e no futuro nunca mais haverá. Eles devoraram tudo como se fosse fogo, como fogo que queima e destrói. Antes de chegarem à terra é como um paraíso, mas depois de passarem, ele parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos, eles correm como cavalos de guerra, vêm saltando do alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra, como galho seco estalando no fogo. São como um exército enorme posto em ordem de combate. Eles vão avançando e todo mundo treme, todos ficam pálidos de medo. Eles atacam como soldados valentes, correm, sobe pelos muros e continua sempre avançando. Marchem em linha reta e não empurrem uns aos outros, pois cada um segue o seu caminho. Marche sempre em frente e não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das suas casas e entram pelas janelas como ladrões. Avançam sem parar e a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurece e as estrelas deixam de brilhar. À frente do seu exército, o Senhor dá ordem em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? Deus ama o seu povo. O Senhor Deus diz: mas agora volte para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasgue as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois ele é bondoso e misericordioso, é paciente, muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião, anuncie um dia santo de jejum e convoque o povo para se reunir no templo. Reúna todo o povo e mandem que ele se purifique, que venham todos, velhos e criança, e até as criancinhas de peito, que os recém-casados saia de casa e venha ao templo também. E vocês, sacerdote, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem, faça esta oração. Ó Deus, não castigue o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e pergunte: onde está o Deus de vocês? Deus abençoa novamente a terra. Então o Senhor Deus mostrou seu grande amor para com sua terra e teve pena do seu povo e respondeu: agora vou lhe dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Exortarei, enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte, e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto, e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal, e eu vou fazer grandes coisas. Alegre-se, ó campos, e não tenha medo, pois o Senhor, aleluia, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutas e haverá muito figo e muita uva. Alegre-se, moradores de Jerusalém,
Pois eu, Senhor, Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhe darei chuva no tempo certo, as do outono e as da primavera, muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa, e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhoto, que, como exército, destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão ao Senhor seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro. Aleluia! E o meu povo nunca mais será humilhado. O dia do Senhor. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no monte Sião em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Capítulo 3. Deus julgará as nações. O Senhor Deus diz: naquele tempo farei com que o povo de Jerusalém e de Judá prospere de novo. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei. Eu farei isso por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel, o meu povo escolhido. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Tiraram sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo. E venderam meninos e menina como escravo, e gastaram o dinheiro com prostituta e com vinho. Povos de Tiro e de Sidom e de toda a Filistéia, o que é que vocês querem de mim? Estão querendo se vingar? Se é isso que querem, então eu também estou pronto para me vingar de vocês, pois vocês roubaram a minha prata e o meu ouro e puseram toda essa riqueza nos seus templos. Vocês levaram o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, para longe das suas terras e os venderam como escravo aos gregos. Eu vou trazer o meu povo de volta daqueles lugares distantes e farei com que vocês, o mesmo que vocês fizeram com eles. Farei com que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidos como escravo ao povo de Judá, que os venderá aos sabeus, povo de um país que fica muito longe daqui. Sou eu, Senhor, que está falando. Anunciei isto às nações. Prepare-se para uma guerra santa, chame os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transforme os seus arados em espada, aleluia, e das suas foices façam lanças, que até os fracos diga que são valentes. Venham depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se no vale, que até os pacíficos virem soldados. Preparem-se, povos de todas as nações, e venha para o vale de Josafá, pois eu ali, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecadores destas nações são tanto que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques, até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enche o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor, no vale da decisão. O sol e a lua ficarão escuros e as estrelas deixam de brilhar. Deus abençoará o seu povo. No monte Sião o Senhor falará aleluia alto.
A sua voz parece o trovão de Jerusalém. Ouve os estrondo da voz de Deus, e os céus e a terra tremem. Mas ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo: assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu moro em Sião, e o meu santo monte. Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Naquele tempo os moradores estarão cobertos de parreira, haverá vacas pastando por todos os montes, e muita água vai correr nos ribeirões da terra de Judá. No meu templo sairá um rio que regará o vale das acácias. O Egito ficará abandonado, e Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram a terra de Judá e mataram pessoas inocentes. Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados. Aleluia! Mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em Jerusalém. E eu, Senhor, morarei no monte Sião. Aqui a gente termina o livro de Joel. Louvado seja o nome do Senhor, os seus 3 capítulos. E vamos para Apocalipse, capítulo 5. Louvado seja o nome de Jesus. O livro e o cordeiro. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em que forma de rolo estava escrito dos 2 lados, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu e nem na terra e nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito porque não podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi. Conseguiu a vitória, pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro, de quebrar o selo, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raça. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdote que serve ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantava com voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantam. O que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra e a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíam de joelho e o adoraram. Essa foi a nossa leitura de hoje, dia 14 de dezembro de 2023. Que Deus em Cristo possa vos abençoar através da sua palavra, em nome de Jesus.